pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Métodos para a Produção do Conhecimento. Continuamos com a participação do professor Gilson Volpato, que vem nos trazer um pouco mais acerca dos seus conhecimentos referentes aos elementos necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Passo a palavra agora ao professor Gilson Volpato. Ok, vamos analisar nesta aula como escrever dentro do que se chama estilo científico. Não vou falar de gramática, eu não sei gramática, gramática é outra história. Eu vou falar da lógica da construção da frase, certo? Lógica gramática obedece a essa lógica, uma parte da gramática. Tem uma parte que é lei. Eles falam um negócio, tem que ser assim, acabou, você segue ou não segue. Gramática é lei. Mas, vamos falar da parte que tem sentido lógico dentro do processo científico de construção do conhecimento. Então não adianta você falar assim, o meu estilo é assim, o seu estilo é lá na tua casa. Não interessa, pode ser muito legal. Existe um estilo científico internacional. Esse tem que ser seguido. E vamos entender por quê. Ele atende a preceitos lógicos de ciência. Então não é um estilo que alguém inventou. É um estilo que ele faz sentido. O resto você pode inventar. Mas o que foge desse estilo, né? Eu vou pegar alguns elementos desse estilo e mostrar para vocês. Tem vários, mas eu vou mostrar os principais. Eles são suficientes para garantir para você uma boa escrita. Então perceber que escrever bem depende de duas coisas. Você tem que ser crítico e você tem que ser empático. Empático é a capacidade do ser humano se colocar no lugar do outro para entender as coisas. Então, se você entende como que o leitor pensa ou imagina como ele pode pensar, você escreve melhor. Se você achar que o mundo pensa como você, que as palavras que você fala faz sentido para todo mundo, não vai dar certo. Então, pensa nessas duas coisas. Há um estilo científico internacional. Muita gente fala assim, não, mas na minha área é diferente, o nosso estilo. Para com isso. Não é característica de área. Pode ser vício de área, mas não estilo. Tá? Vício de área, geralmente ele é fechado naquela área, pode ser uma área mais restrita, uma área mais ampla, ele é fechado naquela área e ele envolve algum equívoco. Na maioria dos casos, o vício de área envolve equívoco. Tanto é assim que não é copiado por outras áreas. Coisa boa é copiada em outros lugares. Se não é copiada é porque ficou só ali. E é tão forte que aquela área não abre mão daquilo. E às vezes vai até para a ciência internacional aquele vício. Quando você pega revistas que transcendem áreas, que publica desde humanas, exatas e biológicas, né? Publica qualquer coisa, essas revistas elas trazem um estilo um pouco mais universal. Certo? Veja aqui. Vamos analisar um caso simples dentro da ciência. Eu falei para vocês, durante todas as aulas que eu ministrei, a importância da base de dados para as conclusões. Falei que o cientista interpreta essa base de dados, construindo conclusões. Ou seja, as conclusões não são, né? Elas não são os dados em si, elas vão além disso. Vamos mostrar um pouquinho mais detalhadamente essa questão. Só para entender alguma coisa de como se escreve. Veja, eu fiz um desenho aqui. É um cubo. Paralelepípedo, mais apropriadamente, né? Eu posso imaginar nesse cubo uma entrada aqui em cima e as laterais, uma aqui, outra lateral aqui, a base aqui embaixo. Estão vendo esse cubo? Mas eu posso imaginar diferente. Eu posso imaginar uma entrada aqui e o resto fechado. Eu posso imaginar ainda que a entrada seja de cima e seja essa daqui, ó. Essa é a entrada do cubo, está aqui em cima. Isso daqui passa a ser a base que está lá embaixo. Tenta olhar a entrada aqui, essas laterais para baixo e o fundo da caixa, esse daqui. Tenta olhar isso. O que eu quero mostrar com isso? Que, embora a base empírica seja importante, o cientista interpreta essa base empírica e ele constrói uma história que ele vai tentar mostrar como válida a partir dessa base empírica.
Então ele sai da base empírica, elabora suas conclusões, que são essa história, e isso daí que ele faz, ele tem que argumentar, ele tem que mostrar para o leitor. E se os leitores concordarem com a interpretação que ele deu, beleza. Por isso que você tem teorias, tem várias teorias, algumas coisas explicando as mesmas, né? Outras não. Então, veja, a base empírica, ela é necessária para a construção do conhecimento científico, mas ela não é suficiente. Porque ao ler a base empírica, o cientista ele tem teorias na cabeça, ele tem preconceitos na cabeça, e ele lê com essa deturpação. E ninguém vai obter uma verdade absoluta, que é puramente objetiva, isso não existe na ciência. Só que o discurso científico é exatamente mostrar a validade dessa interpretação a partir desses dados. E ela é a interpretação do autor do trabalho. Então vamos usar isso daqui para o nosso discurso. Então veja, se eu usar uma linguagem impessoal na minha conclusão, eu vou concluir assim: conclui-se que a abertura dessa caixa está aqui. Uma outra pessoa pode olhar e falar, não, eu acho que a abertura dessa caixa está aqui. Isso daqui é o fundo. Ele mudou o referencial para interpretar essa figura. Quando eu falo conclui-se, eu estou dizendo impessoal, ou seja, não depende da pessoa. A minha conclusão não depende da pessoa, ou seja, qualquer um que olhar para isso vai concluir o que eu concluí. Então a conclusão no nível impessoal, ela é prepotente. Porque você está dizendo que o que você leu, todo mundo vai ler igual. Isso é prepotência. Se por outro lado, você fizer usar a linguagem pessoal, olha, eu concluo, se for um autor. Se forem dois, nós concluímos que essa daqui é a abertura. Por causa disso, explica. Se a comunidade científica aceitar, então a abertura será aqui. Se a comunidade científica não aceitar, eles vão achar um outro lugar. Esse é o discurso científico. Ele é pessoal, com a intenção de convencer os outros, porque é uma atividade da comunidade. Você tem uma comunidade científica. Então perceba, a linguagem pessoal ela não tem base científica para ser usada na conclusão. A linguagem pessoal tem. É que o brasileiro tem medo de falar eu. Isso vem, sei lá, da religião, não sei de onde. O fato é que ele acha que falar eu é prepotência. Não, prepotência é usar impessoal. Porque você passou por cima de todos. E você está assumindo que os dados determinam a conclusão, o que não é verdade. São os dados mais a leitura, que vem acompanhada de teoria, que o autor faz daqueles dados. Isso dá a conclusão. Então, se fizer uma análise séria, você vai ver que a linguagem científica é a primeira pessoa. Quando você vai nas melhores revistas do mundo, revistas científicas do mundo, eles usam a primeira pessoa. Um autor eu, mais um autor nós. Né? Se tiver dupla personalidade, tudo bem, mas em geral não. Um autor eu, mais um autor nós. Pensa nisso. Quando você desce, vai lá para as revistas piores, aumenta o nível da linguagem pessoal. Não, o estilo científico é impessoal, porque não sei o que lá. Gente, isso é uma ciência de 300 anos atrás. Aquela ciência que achava que os dados determinavam as conclusões e que você podia ficar isento disso. Não existe isso. Esse estilo científico, tá? Ele exige uma outra coisa, que seja sintético. Então, a linguagem tem que ser sintética. Por que sintético? Sintético significa curto, tá? Ó, a reação causou uma redução na atividade, blá, 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 blá. Isso está curto? Acho que não. Eu poderia escrever assim, ó. A reação reduziu a atividade tal. Causar redução é reduzir. Provocar aumento é aumentar. Provocar inibição é inibir. Então, perceba. Tira o que é excesso. Tira informação que não usa e tira palavra que não acrescenta.
Por que é importante ser sintético na ciência? Hoje, pensando em termos comunicacionais, de comunicação, se você tiver um trabalho com 2 páginas e um trabalho com 4, o de 2 páginas tem grande chance de ser lido primeiro. É a mesma coisa que você vê em vídeo na internet. Um vídeo de 30 segundos é muito mais visto do que um vídeo de meia hora. E um vídeo de meia hora é mais visto do que um vídeo de 2 horas e meia. Então, as pessoas querem informação rápida. Isso passa a ser um respeito ao indivíduo, ao leitor. Então, o texto o mais curto possível. Tem que pensar uma outra coisa. Quem domina a ciência internacional? Países ricos. E esses países ricos, na quase totalidade, eles são de clima frio. Daqueles climas que neva e faz calor, neve e faz calor, e às vezes neve e faz frio, neve e faz frio, né? Nesse ambiente, ou você é objetivo, ou você morre congelado. Né? Você está andando na rua e alguém te pergunta alguma coisa, você leva 2 minutos para responder, talvez tenha congelado. A objetividade nesse país é muito forte. É bem possível que isso tenha uma influência na objetividade da língua que eles têm, é bem possível. Né? O fato é que eles têm uma linguagem objetiva no dia a dia deles e eles dominam a ciência internacional. Se você quiser entrar lá, não tem saída. Ou você aprende essa objetividade ou você está fora. Tá? E não tem problema nenhum em aprender. Lembra que traço cultural, traço não, né? Cultura, ela está aí para ser modificada. Sintético é uma das características do conhecimento científico. Tá? Não só porque os que mandam usam, mas porque ela tira, né, coisas que não são usadas, ela respeita mais o leitor. Óbvio que eu posso preferir ler um texto mais cheio de flores em volta, papá. Isso em outros lugares sim, na ciência não. Não vou dizer que a ciência é o mais bonito, não é mais bonito, mas é o que precisa. Um outro exemplo. A moça deu uma corrida até adentrar na casa de moradia de Eulálio. Meu, você pode simplificar isso aqui. A moça correu até entrar na casa de Eulálio. O conteúdo está aqui e aqui. O que não pode ser deturpado é o conteúdo. Você só pode tirar aquilo que não afeta conteúdo. Se for afetar conteúdo, você não tira. Mas não precisa ficar enrolando. É bem estabelecido que poças de água aceleram a expansão da dengue. O que você pode tirar daqui? Poças de água aceleram a expansão da dengue. O é bem estabelecido o quê? É mania. Se é bem estabelecido, não precisa dizer. Todo mundo sabe. É que as pessoas dizem isso quando não é bem estabelecido, tentando ganhar no berro. Isso não passa numa revista boa. O indivíduo tira. Para que isso? Tá? Se todo mundo sabe. Então, já põe assim, né? Mais objetivo. O objetivo do presunto estudo foi testar. Para que dizer isso? Se você usar a primeira pessoa, você vai dizer, aqui testamos se. Veja o número de palavras que você tira. Numa tese, numa primeira leitura, dá para tirar 30% de palavras supérfluas. Sabe o que significa 30%? Uma tese de 100 páginas viraria uma tese de 70 páginas. Agora, olha do lado do leitor. Ele leu 30 páginas a mais por causa desse tipo de palavrório que não leva a nada. E tem áreas no Brasil que acho maravilhoso falar blá, 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 blá. Isso não leva a lugar algum. Ou leva, não é o lugar que a gente quer. Certo? Pense nisso. Frases vazias, aquelas frases que, putz, fala, mas não diz, né? Ó, as conclusões foram baseadas nos dados do presente estudo. Óbvio. É óbvio. Se você fez o estudo científico, as conclusões têm que estar baseadas nos dados. Não é só neles, mas neles tem que estar. Então, para que dizer isso no texto? Isso todo mundo sabe. Quando você conversa entre cientistas, tem coisas que você não diz, porque todo mundo sabe. Isso você tira do texto, senão fica um texto primário. Qual a diferença de uma escrita para criança e para adulto?
Na criança você conta mais detalhes, você liga mais as coisas. Com o adulto não, você fala e ele faz as ligações, porque ele já conhece um pano de fundo. O mesmo vale para a ciência. A conversa entre cientistas, você não precisa dizer certas coisas. Você não vai dizer isso daqui, por favor. Frases vazias. Enfatizam que se façam investigações, né? Enfatizamos que se façam investigações também em outros contextos. Olha, nós fizemos esse estudo e deu tal coisa. E a gente acha que valia a pena fazer esse estudo em outros contextos. Para que dizer isso? Está na cara que qualquer estudo feito cabe reavaliar em outros contextos. Óbvio, isso é besteira, só para dizer que disse. Isso não acrescenta em conteúdo no discurso. Essa é a diferença de você pegar um discurso de um trabalho de um alemão, de um americano, de um inglês, de um francês. É diferente essa objetividade. O brasileiro fica muito blá, 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 blá. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Isso a gente aprende cedo na escola. Por isso que é importante você já na graduação aprender isso, na pós-graduação aprender isso, senão você vai repetir os erros lá em cima. Esse estudo visa contribuir para o conhecimento na área de... Óbvio que seu estudo visa contribuir para o conhecimento em alguma área. Não precisa dizer isso. Então são coisas vazias. Se você vai na literatura nacional, você vai achar muito dessas coisas. Em algumas áreas, muito mais. Em outras áreas, não. Em algumas literaturas nacionais, não. Tá? Tem um perfil razoável. Mas na maioria, não. Sei lá, nós temos aí milhares de revistas científicas. Se espremer tudo mesmo, vai sobrar muito pouco. Seja direto. Direto significa obedecer na sequência com que os eventos acontecem. Então veja aqui, as metodologias de ensino foram aperfeiçoadas pelos alunos. Quem promoveu esse aperfeiçoamento? Quem é o agente dessa informação? São os alunos. Quem sofreu o efeito dos alunos? As metodologias. Então vamos inverter essa lógica. Os alunos aperfeiçoaram as metodologias de ensino. Quando você coloca de forma direta, ela fica, em primeiro lugar, mais curta a frase. Segundo lugar, a informação fica mais fácil de ser entendida pelo leitor. Porque ele vai lendo e ele vai entendendo passo a passo, na sequência lógica com que aquilo acontece. No caso de cima, quando ele chega no fim, ele entende que este fez isto. Ele tem que inverter o pensamento. Embora seja uma coisa de fração de segundos, isso quando é muito repetido no texto, ele torna o texto cansativo. Tá? Aqui não. Os alunos aperfeiçoaram as metodologias de ensino. Eu sei que foram eles que fizeram o quê? Isto. Eles fizeram isso, o que foi? Isto. Tá? Sujeito, verbo, predicado. Complemento que vai lá para frente. Então, este fez aquilo. É aquela história. O que vem primeiro, a causa ou o efeito? Primeiro você tropeça para cair ou primeiro você cai para tropeçar? Não, primeiro você tropeça para cair. Então, primeiro a causa, depois o efeito. Primeiro o agente, depois a ação e as consequências. Tá? Pensa por aí que começa a ficar mais simples para você escrever. Seja objetivo. Objetivo é cuidado com palavras que elas podem ser entendidas pelo outro de um jeito muito diferente do seu. Ó, os alunos são altos. Ah, legal, os alunos são altos. O que é alto? O que é alto para você? Um jogador de basquete de 1,90 m, alto para ele deve ser um cara de 2 metros, 2,10 m. Uma pessoa de 1,60 m, o alto já é 1,70 m. Então, como é um conceito subjetivo, cuidado, que ele não vai ser entendido da mesma forma por todos os leitores. Eu posso aumentar o grau colocando número aqui. Os alunos têm estatura superior a 1,80 m. Já melhorou. Eu sei que 1,70 m não vai ser o alto. Tá? Só que superior a 1,80 m ainda tem uma faixa grande. Pode ser 1,85 m, 1,90 m, 2 metros, 2,10 m, 2,15 m. Talvez até 2,20 m. Após os alunos têm estatura média de 1,87 m, média, com desvio padrão de 2 centímetros. Desvio padrão, ou seja, tem uma margem por aí de mais ou menos 5 ou 6 centímetros para cima e para baixo, né, onde varia, mas não tem uma faixa muito grande de variação, porque esse desvio aqui é pequenininho.
tá? Então, você foi aumentando o grau de objetividade na transmissão da informação para falar sobre a altura dos alunos. Então, presta atenção nisso, que às vezes isso é preciso, às vezes isso é necessário e você busca a melhor forma de fazer. Seja simples. Use palavras de gente. Eu já falei isso uma vez, estou repetindo, tá? Olha um exemplo aqui. Vários estudos corroboram que os peixes são sencientes. Embora a frase não seja complexa, nem todo mundo vai entender. Quem não sabe o que é corroborar, não vai entender. E com mais certeza, quem não sabe o que é senciente, também não vai entender a frase. Mas se você, mesmo gastando um pouco mais de palavra, mas abrir mais essa frase, você ganha muito em termos de comunicação. Eu poderia dizer assim, vários estudos sustentam que os peixes são conscientes de sofrimento. Qualquer ser humano, tá? Qualquer um, de qualquer especialidade que seja, da ciência ou fora da ciência, entende isso aqui. Então, lembra, não é porque o seu texto científico que você tem que escrever cientifiquez. Você tem que escrever para ser entendido. Escreva com linguagem de gente. A ciência é uma disciplina interdisciplinar. O estudo que você faz numa área pode ser usado por outra. Você não é dono disso. Então, veja, não escreva focando no especialista. Escreva focando em cientistas de áreas paralelas. Seu texto vai ficar mais gostoso de ser lido. E fundamentado. É importante as crianças terem contato com a natureza. Olha que maravilha, que belezinha, as criancinhas lá tendo contato com a natureza. É importante. Isso aqui está vazio. O importante foi você que disse. Me prova que é importante. Então, um texto solto assim é vazio. Pensa diferente. Escreva, é importante as crianças terem contato com a natureza, pois esse contato estimula a criatividade. E tem um trabalho que foi feito que mostra isso. Ah, aí é diferente. Eu estou dizendo que é importante, mas estou mostrando porque é importante. Então, não use a palavra importante para dizer que aquilo funciona. Certo? Diga que é importante e diga por quê. Aí você está fazendo um texto mais fundamentado. Esse texto tem base científica. Isso daqui é blá, blá, blá. Construção de parágrafos. Não construa parágrafo com uma única frase. Um erro comum é as pessoas escrevem assim. Fulano de tal determinou isso, assim, 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 ponto, parágrafo. O outro fulano fez não sei o que lá, ponto, parágrafo. Isso não tem sentido e não tem base científica. Vou explicar por quê. Considere que o parágrafo é um conjunto de frases conectadas para defender uma ideia. Acabou essa ideia, muda de parágrafo. Então vamos partir disso. Tá? Tem livros sobre parágrafo. Estou pegando o mais simples que tem, porém que funciona. Não construa parágrafos com apenas uma frase. Considere ele como conjunto de frases para defender uma ideia e, antes de escrever o parágrafo, tenha claro qual ideia eu vou defender nesse parágrafo. Agora, sugestão, faça assim. Coloque na primeira frase do parágrafo a ideia central. Ponto. E as frases da frente? Tudo o que você precisa para provar que aquela primeira frase é verdadeira. Acabou de colocar as informações necessárias, fecha e muda de parágrafo, vai para outra ideia. Se você pensar no parágrafo dessa forma, tá? Você já vai estar escrevendo muito acima da média do brasileiro, só para ter uma ideia. Olha o exemplo, o papel da saúde bucal na origem da doença cardiovascular tem recebido bastante atenção, considerável atenção. As frases seguintes vão mostrar informações que dá para entender por que tem recebido considerável atenção. Tá? É um processo crônico, complexo, um processo inflamatório, né? Ele promove perda de tecido conjuntivo e sustentação óssea nos dentes. Ele é a principal causa de perda dos dentes. Ou seja, ele está colocando várias informações que vão mostrar que é um processo importante. Então, isso mostra por que ele tem recebido considerável atenção. Acabou de mostrar isso, fecha. Tá? E para finalizar, quando você for escrever um bloco de uma informação, uma introdução, uma discussão, um bloco de qualquer coisa, pense, quais ideias eu vou colocar aqui dentro?
vou colocar esta. Em qual sequência? Nesta sequência. Estabelece. Primeiro eu falo disso, depois daquilo, depois daquilo, depois daquilo. Agora, sugestão. Pegue cada ideia dessa e transforme num parágrafo. Pegue a primeira ideia, põe ela na primeira linha do parágrafo e as outras frases você fundamenta. Pegue a segunda ideia, põe no primeiro parágrafo e as outras se fundamentam. Pelo menos o primeiro esboço do seu texto vai estar ali dentro. Beleza? Então aí a gente consegue construir um texto, pelo menos logicamente, coerente.